Irmãos, estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus, para juntos podermos, num só espírito, estar nos concentrando, estarmos cultuando ao nosso Deus, mesmo à distância, mas nós cremos que Deus está na vida de cada um, está em sua casa. Temos orado por isso, que Deus nos preserve a cada dia, a cada momento, e que essa situação possa passar logo. Eu creio que todos estão com saudades, mas enquanto isso vamos em frente. Hoje também, primeiro domingo do mês, nós queremos no final estar consagrando os elementos para que você possa estar ceando em sua casa. A palavra que eu quero ministrar hoje, nós encontramos na continuidade da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, Hoje eu quero meditar um pouquinho nos versos 8 e 9. Estamos chegando ao final da carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta que, creio, tem falado muito aos nossos corações. Para mim, pelo menos, tenho aprendido muito por meio daquilo que nós temos registrado, aquilo que Paulo escreveu para uma igreja de discípulos de Jesus. Interessante que muitas vezes nós falamos de cristãos, de crentes cristãos, usamos tantas vezes essa palavra, mas a verdade é que no Novo Testamento aparece apenas 3 ou 4 vezes, me parece que são só 3 vezes a palavra cristão, e nas demais vezes é sempre a palavra discípulo. E o que é um discípulo? Voltando lá atrás, no começo do ministério de Jesus, discípulo é aquele que aprende, aquele que segue, aquele que cresce, aquele que se fundamenta, aquele que tem Jesus como seu guia, como seu orientador, como seu mestre, aquele que tem Jesus como centro de sua fé. Então eu creio que todos nós somos discípulos e nós queremos aprender cada vez mais. E o mais importante é colocar em prática. Não adianta só aprender, não adianta só ter aqui na mente algumas coisas, se nós não colocarmos em prática. E por isso que o apóstolo Paulo agora ele chega aqui no verso 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Eu quero orar antes da palavra. Amado Deus, eterno Pai, nós nos colocamos na Tua presença, nos achegamos a Ti, Te agradecemos de todo o coração por esse momento, podermos mais uma vez ser ministrados por meio da Tua palavra. Agradecemos que o Senhor tem preservado a igreja, mesmo à distância, cada um na sua casa, que o Senhor continue ministrando a cada um, fortalecendo, preservando a nossa unidade, fortalecendo nossos laços também de alguma forma cada vez mais, que possamos realmente aprender a conviver nessa situação e que isso jamais venha nos afastar de Ti, muito pelo contrário, estejamos cada vez mais aprendendo a viver aquilo que a Tua palavra nos ensina e sobretudo a termos mais e mais intimidade contigo. Abençoa agora esta palavra, Senhor, que ela possa realmente alcançar o objetivo para o qual ela será ministrada, Teu Santo Espírito, Senhor, ungindo agora meus lábios para esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o título da mensagem de hoje é assim, pense no que você pensa. Eu não sei se você alguma vez já parou para pensar o que você pensa, da forma como você pensa. O que é que tem ocupado a sua cabeça, a sua mente, os seus pensamentos? Todos nós pensamos o dia inteiro. Não tem como não ficar pensando. A não ser que alguém talvez esteja, não sei, mas eu nunca vi alguém que não estivesse pensando. Às vezes tem alguma pessoa que olha assim lá longe, parece que olha para o infinito e você pensa, opa, está completamente desligada, Aí você chama ela e ela acorda, mas ela estava o quê? Ela estava pensando em alguma coisa, estava viajando, estava sonhando, estava com certeza, imaginando alguma coisa. E assim é na nossa vida, o dia inteiro. E a questão é, o quanto nós nos deixamos influenciar, o quanto nós deixamos trabalhar na nossa mente por coisas que vêm de fora, com coisas que muitas vezes trazem para nós problemas, coisas que muitas vezes possam nos afetar de uma forma negativa. Ou quanto nós temos nos preocupado em encher a nossa mente
os nossos pensamentos com coisas boas. Assim como o apóstolo Paulo aqui, ele vai descrevendo uma série de coisas nos capítulos anteriores e agora ele diz assim, finalmente, ele está chegando nos finalmente, né? Ele está chegando no final. Ele diz, pensem agora, né? Tudo naquilo que é verdadeiro, respeitável, amável, justo, puro e assim por diante. Pense naquilo que isso ocupe a mente de vocês. Então, eu gostaria que refletíssemos um pouquinho o que é que nós pensamos, o que é que domina a nossa mente. Em Provérbios capítulo 23, 7 tem um versículo que diz assim, porque assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E muitos imaginam uma série de coisas e eles tentam agir da mesma forma. Se nós olharmos uma criança, por exemplo, que assiste desenhos, vídeos, sei lá, dos grandes heróis, ela se imagina daquela mesma forma. Ela quer ser igual, quer ser um Hulk, quer ser um Superman, quer ser Homem-Aranha, sei lá, fica imaginando. Isso não acontece só com crianças, acontece com adultos da mesma forma. Aqueles que assistem filmes de violência, muito filme de violência, acabam se imaginando da mesma forma. Assistem filmes daqueles heróis e quando às vezes se confrontam com uma situação, com alguma situação, sei lá, de contratempo, de inimizade, querem agir da mesma forma. Então nós temos que realmente pensar como é que nós procedemos, como é que nós administramos os nossos pensamentos. Primeira coisa que nós temos que entender é que o diabo, ele é astuto para controlar os nossos pensamentos. Ele sabe exatamente como é que ele pode nos dominar, como é que ele pode influenciar a nossa cabeça e nos afastar muitas vezes dos pensamentos de Deus. De que forma? Às vezes de uma forma bem simples, talvez até poderíamos chamar de formas inofensivas. Aquilo que eu já falei, por meio de vídeos, por meio de filmes e uma série de outras coisas. E se a gente acaba se envolvendo demais, novelas, por exemplo, quantas pessoas são dominadas pelas novelas e acham que precisam fazer a mesma coisa, as novelas que tanto ensinam o divórcio, muitas vezes o adultério, e quantos adultérios, divórcios existem hoje. Claro, existem razões, mas quantos, quem sabe, por causa daquilo que vem, daquilo que aprende, daquilo que acabam assistindo muitas vezes em novelas, filmes e assim por diante. A própria música, quanta música realmente faz bem para nós. A música é um dos instrumentos, talvez, que mais tem destruído vidas. Por quê? Porque a música, o ritmo, a melodia em si, às vezes ela é boa, ela é gostosa. E a pessoa acaba cantando, acaba se envolvendo, e a letra que está por trás, a pessoa muitas vezes nem percebe o quanto isso tem influenciado a vida dela. Eu nunca ouço, mas às vezes a gente sem querer acaba ouvindo um pouquinho alguma música dessas atuais aí de funk, música, por exemplo, antigamente chamava-se de música caipira, né? Mas essas músicas aí que só falam de amor frustrado, falam de tantas outras coisas, essas músicas funk muitas vezes incentivando a violência, a morte, e a pessoa fica escutando e acaba se envolvendo com aquilo. Então nós temos que tomar cuidado, o que nós ouvimos, com o que nós deixamos encher a nossa cabeça, aquilo que nós olhamos, as imagens que nós vemos, o que é que tem nos influenciado e de que forma nós pensamos. Quando existe às vezes um problema em casa, quando existe às vezes um problema entre um casal, como é que a coisa funciona? O inimigo já vem largando as suas setas na nossa cabeça e vai colocando assim, quando falar com ela, quando me encontrar com ela ou com ele, né, eu vou falar isso, aquele outro. Se responder aquilo, eu já tenho uma outra resposta. E a gente fica matutando em cima disso. Às vezes rola alguma encrenca, algum conflito com alguém, ou algum irmão, um vizinho, sei lá com quem, a gente fica o tempo todo pensando o que é que eu vou falar, qual a resposta que eu vou dar, e nós acabamos nos envolvendo tanto com aquilo que não temos espaço para ouvir outras coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vimos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que entra na nossa cabeça. Por isso que Paulo está dizendo aqui, finalmente, irmãos, tome cuidado com aquilo que vocês pensam, cuidado com a cabeça de vocês. O apóstolo Paulo sabia que a nossa mente, a nossa cabeça, realmente ela é uma coisa bastante complicada. Por isso, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, ele começa dizendo assim, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Nós diríamos hoje, pelo amor de Deus,
Transforme a maneira como vocês pensam. Transforme a mente de vocês. Pensem de uma forma diferente. Isso aqui às vezes não é uma coisa tão fácil. Então o apóstolo Paulo ele apela para essas coisas. Então nós temos que realmente pensar bastante o que é que nos influencia para depois acabarmos agindo muitas vezes da mesma forma. Quando o apóstolo Paulo coloca aqui algumas qualidades no que nós devemos pensar, ele diz assim: pensem, analisem. E essa palavra pensar, ela vem de uma palavra grega que é um pouquinho mais do que só pensar. Ela é refletir, ela é analisar, ela é calcular, pensar muito bem, fazer uma análise daquilo. E a primeira coisa que ele coloca aqui é: pensem no que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Hoje nós somos influenciados com tanta notícia falsa. Nessa época de pandemia, uma das coisas que tem causado muitos problemas são exatamente as fake news, ou seja, notícias falsas, e as pessoas repassam aquilo, olham aquilo e acham que aquilo é verdade. Não, então vamos melhor não passar nada do que ficar passando notícias que são falsas e acabam muitas vezes prejudicando outras pessoas. As notícias que nós enxergamos hoje, que nós olhamos da TV, pouca notícia boa. Então, às vezes é melhor desligar, às vezes é melhor nem assistir noticiário do que se deixar influenciar, porque quanta coisa daquilo é verdade ou não é verdade. As notícias com relação ao nosso governo, com relação à saúde toda, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. O que é verdade? É claro que Paulo está se referindo mais aqui com relação à palavra de Deus, com aquilo que realmente é a verdade absoluta. Hoje no mundo existe muito essa questão de tudo é relativo, para um vale uma coisa, para o outro vale outra coisa. Não, mas existe algo que é absoluto, é a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é regra de fé e vida, ela é a verdade absoluta. Jesus lá em João 17 diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela é verdade. E ela é verdade absoluta. Não importa os tempos. Muitos dizem, nos tempos passados era diferente. Mas hoje a cultura é outra. Hoje nós podemos fazer outra coisa. Então vale. Não, não é isso. Nós temos que analisar à luz da palavra de Deus. E se nós descobrirmos, desconfiarmos que alguma coisa não bate bem com a verdade, então vamos deixar de lado. Uma das formas que o autor, de quem eu tenho me inspirado um pouquinho para preparar essas mensagens, ele diz: talvez deveríamos analisar exatamente o antônimo, ou seja, o contrário. Quando você é defrontado com alguma coisa, verifique se aquilo não for verdade, então deixe isso de lado, né? Se não for de verdade. Disse, por exemplo, de alguém que no mercado as pessoas vão tentar descobrir uma nota falsa. Essa história já é bem antiga, né? Talvez já estou repetindo, todo mundo sabe disso. Mas como é que a pessoa do caixa analisa uma nota de 100 reais ou de 50? Ela vai lá e verifica se ela é verdadeira ou não. E alguém uma vez perguntou: como é que vocês conseguem aprender tantas notas falsas que existem por aí para saber se ela é ou não é? Não, nós não aprendemos as falsas. Nós simplesmente aprendemos aquela que é verdadeira. O que não é verdadeiro, o resto é falso. Então é mais ou menos assim que nós temos que analisar a situação. Alguma coisa com relação à verdade, passar para outras pessoas. Será que é aquilo mesmo? As fofocas, qual é o grande problema das fofocas? Nós ouvimos algo e aquilo muitas vezes não reflete a verdade e já passamos para outro que já distorce um pouco mais e daqui a pouco dá aquele problema enorme. Então pensem na verdade. A segunda coisa que Paulo coloca aqui: tudo que é respeitável, tudo que é honorável, né, honorável, tudo aquilo que merece uma honra, um respeito, nós temos que pensar nisso. E aí o contrário existe alguma coisa que não respeita a outra pessoa, existe alguma coisa que não honraria a outra pessoa, alguma coisa que talvez possa desvalorizar a pessoa. Então, se tem algo assim, deixa isso de lado, deixa isso de lado. Olha aquilo que é respeitável, olha aquilo que realmente é de valor em relação a outra pessoa, principalmente. O apóstolo Paulo diz que nós sempre temos que olhar os outros como superiores a nós mesmos e nunca menosprezar, nunca desprezar as outras pessoas. Estamos vendo atualmente aí tanta manifestação a nível mundial por causa daquele assassinato daquele negro nos Estados Unidos. Aí toda essa questão do racismo, ela volta à tona, toda hora ela volta à tona, essas questões todas, não é verdade? Então, por quê? Porque existe falta de respeito para com pessoas diferentes.
Essa semana participei de uma live aí com outros 4 pastores, um dos Estados Unidos, 2 do Canadá, e eu e mais uma pastora aqui do Brasil. A gente estava falando um pouco sobre isso. Esse pastor dos Estados Unidos, ele trabalha com quem? Ele trabalha com as classes mais rejeitadas nos Estados Unidos, com negros, com hispanos, com asiáticos, com esses que não têm muitas vezes uma documentação legal, esses que trabalham e fazem qualquer coisa para se sustentar, mas são rejeitados pela sociedade americana. Aqui no Brasil muitas vezes não é diferente. Então olhar aquilo que realmente é respeitável. Pensar naquilo que é justo. Se eu vejo que algo é injusto, então deixa de lado, não importa se todo mundo faz. Não, isso aqui não é justo, então deixa isso de lado. Vamos observar aquilo que é justo. Se eu vejo que alguma coisa está sendo feita que não está certa, não está correta, descarta aquilo. Tudo que é puro. Infelizmente temos sido bombardeados demais com coisas impuras, que hoje dentro da nossa cultura acham que não dá nada, não tem problema nenhum. Mas a pureza nós temos que preservar. Como cristãos, como discípulos, a pureza é fundamental. A pureza significa ser livre do pecado. Ser livre do pecado. Um pouco de pornografia não faz nada, não dá nada. Um filme aqui, ali, não dá nada. Dá sim, com toda certeza. É puro. Então quando se olha alguma coisa, você vê, ou faz, ou fala alguma coisa, e você olha assim, será que é puro? Se você se acende aquela luzinha, opa, isso aqui não é puro. Deixa de lado, não pense nisso, não vá atrás. Tudo que é amável, eu creio que o amor é a marca primordial, a marca máxima daquele que é discípulo de Jesus. Jesus mesmo falou, amai-vos uns aos outros, e assim saberão que vocês são os meus discípulos. Então ter respeito, ter amor para com as pessoas. Tudo que é de boa fama, se alguma fama existe, vamos pensar nisso. Aquilo que difama, aquilo que eu já falei antes, aquilo que difama, aquilo que de alguma forma não é verdadeiro, e às vezes até pode ser verdadeiro, mas não devemos ser por aí falando isso. Quantas vezes eu tenho me calado, quantas vezes eu não tenho comentado coisas de uma pessoa que eu sei, comentado com outras pessoas, justamente para não difamar, justamente para não trazer mais prejuízo ou trazer, quem sabe, maiores conflitos. Então é melhor deixar de lado, eu sei disso, mas eu não preciso ficar espalhando isso. E tem pessoas que parecem que têm o maior prazer de que quando ouvem algo, já saem falando, já saem difamando. Na realidade, difamar significa falar algo contrário, que é a verdade. Então nós temos que pensar na boa fama. Nós temos que olhar as pessoas e olhar para elas e ver que realmente elas têm alguma qualidade. O que é que eu posso elogiar? Qual é a qualidade que essa pessoa tem? E não apenas olhar aquilo que de alguma forma seja um defeito. E Paulo continua dizendo, se há alguma virtude ou algum louvor, o que é virtude? Virtude é uma qualidade moral particular de cada pessoa, ou uma disposição estável em ordem a praticar o bem. Alguém que está pronto, está estável, ele está disposto a praticar o bem. Essa é uma virtude, a Bíblia chama isso de virtude. E é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Será que eu estou firme? Voltando aqui, nós temos como tema desse ano, firma-nos ao Deus. Firma-nos ao Deus. Então, a palavra para esse ano é que Deus possa nos firmar, que sejamos cristãos cada vez mais estáveis. Mas se eu deixo influenciar a minha cabeça, se eu deixo dominar a minha mente com tantas outras coisas, se eu não consigo me controlar, então é porque eu ainda não sou estável. Então eu tenho que analisar isso. Eu gostaria que cada um realmente pensasse bastante nisso. Até que ponto realmente nós nos deixamos influenciar com pensamentos negativos. Gostaria que você pensasse sobre aquilo que você pensa, aquilo que você analisa, aquilo que ocupa a tua cabeça. Quanto tempo você passa muitas vezes olhando as outras pessoas, olhando os defeitos dos outros, maquinando, quem sabe, até um mal para alguns. Ou quanto tempo você gasta tentando encher a sua cabeça com aquilo que edifica. Provérbios 4:23 diz assim, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Alguém uma vez disse que a distância da cabeça até o coração dá o quê? 30, 40 centímetros. Mas essas vezes é a distância para alguns de perder a eternidade.
porque sabem o que é certo, sabem o que é errado, mas aquilo não vem até o coração. Não guarda o seu coração. Jesus deixou bem claro que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então não adianta eu saber o que é certo, o que é errado, não adianta eu saber o que é verdadeiro, o que é falso, não adianta eu saber que essa pessoa tem qualidades, mas também tem seus defeitos, se eu só vou atrás das coisas erradas, se o meu coração está cheio de amargura e se eu só consigo ver falhas em tudo, em todos, e acabo sendo injusto. Então essa é a nossa preocupação, é isso que tem que ocupar a nossa mente. E no verso 9 o apóstolo Paulo diz: coloquem em prática aquilo que vocês viram, ouviram e aprenderam de mim. Coloquem em prática, exatamente isso, coloquem em prática. Não adianta só querer saber. Tiago 1,22 diz que o homem que ouve a palavra e não pratica, engana-se a si mesmo. É um tombo, para mim é um tombo. O sujeito que sabe que ouve, mas coloca em prática, Paulo diz, é a pessoa que se engana a si própria. Então eu espero que ninguém queira se enganar a si mesmo. Eu sei que eu já falei sobre esses, não o tema exatamente, mas várias dessas coisas a gente já tem pregado, já tem falado, já tem enfatizado diversas vezes. E para concluir, o apóstolo Paulo também, em Efésios capítulo 6, quando ele coloca lá as armaduras que nós temos que colocar, porque a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, não é contra pessoas diretamente, mas nós sabemos que a nossa luta é contra os espíritos imundos, é contra o mal, é contra principados, potestades, e uma das armaduras é exatamente o capacete da salvação. Por que capacete da salvação? Porque é aqui que as coisas acontecem. Todos nós sabemos a importância de um capacete para quem anda de moto, para quem trabalha em construtora e tantas outras situações diferentes, a obrigatoriedade de usar um capacete. E assim, da mesma forma, no sentido espiritual, tomar cuidado com a minha cabeça, colocar um capacete, uma proteção, para que coisas negativas, os dardos inflamados do inimigo, não venham me atingir, não venham a me controlar, não venham a dominar a minha mente, e eu depois acabo, então, agindo baseado naquilo que entrou na minha cabeça. Eu gosto muito do Salmo, o Salmo 1, que ele começa dizendo assim: bem-aventurado, feliz, abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ele não se deixa influenciar, ele não fica escutando o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na roda dos escarnecedores, aqueles que ficam falando mal de Deus, aqueles que ficam só falando piadas imundas, aqueles que ficam dando risada muitas vezes da igreja, dos crentes e assim por diante, tanta imoralidade. Feliz aquele que não se assenta, não pratica essas coisas, porque ele não vai se deixar influenciar. E aí vem o verso 2 que diz assim: mas ele, como é que ele diz assim? Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Eu não sei quantos de vocês têm refletido, têm pensado, têm realmente meditado na palavra de Deus o dia todo. Eu não consigo levantar de manhã cedo. Esses dias conversando com a Miriam, aliás, fazendo exatamente esse comentário, a gente acorda e a primeira coisa que vem à nossa mente, a primeira coisa que chega é: Deus, muito obrigado. É agradecer a Deus. Em pensamento já estar agradecendo a Deus, já colocando esse novo dia nas mãos de Deus. Então o nosso pensamento, a nossa meditação deve estar voltada para as coisas boas, aquelas coisas que nos edificam. E quanto mais nós nos enchermos com essas coisas, com a palavra de Deus, com a meditação, com o estudo. Eu tenho mandado diariamente uma pequena reflexão. Nós estamos estudando a carta de Pedro, vamos continuar estudando outras daqui para frente, mas eu quero dizer que aquilo também não é o suficiente. Cada um tem que ter o seu plano de meditação, de estudo, de oração. Isso tem que ser uma disciplina, e se a gente não se policiar, se a gente não se exercitar em fazer isso, nós vamos acabar sendo influenciados por tantas outras coisas. Então pense naquilo que você vem pensando, pense na sua maneira de analisar, na sua maneira de ser influenciado por tantas outras coisas. Pense no que você pensa e procure pensar coisas boas, positivas. Quanto mais nós pensarmos positivamente, quanto mais nós depositarmos
a nossa esperança no Senhor, maiores serão as nossas vitórias e mais estáveis nós seremos, mais firmes nós estaremos nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe esta palavra. E agora nós queremos também orar, né, e agradecer pelos elementos da ceia, queremos consagrar e que você também possa ter em sua casa uma ceia abençoada junto com os seus, junto com quem está ali com você. Eu quero ler o texto do apóstolo Paulo, que nós encontramos em 1 Coríntios 11, do verso 23 até ao 26, onde diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Observe aqui, façam isto em memória de mim. Pensem em mim, reflitam naquilo que eu fiz. Façam a mesma coisa. Imaginem que eu estou ali junto com vocês. Na realidade, Jesus está conosco. Mas façam isto em memória de mim. Lembrem, analisem, parem para pensar um pouquinho o que é que Jesus fez por nós, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue. E hoje nós temos esses elementos tão simples para nos fazer lembrar, para meditar naquilo que Jesus fez. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos aqui comemorando, celebrando em memória daquilo que Jesus fez por nós, que nós possamos estar sempre também ansiosos em participar desse momento. Também não vejo a hora de estarmos aqui juntos no templo, podendo participar desse momento como o corpo de Cristo, como um todo. Quero orar agora e já na sequência vou estar consagrando estes elementos que você possa na sua casa, nesse instante, fechar os seus olhos. Juntos, vamos estar orando, juntos vamos levar a nossa oração diante do trono da graça do nosso Deus. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele está te ouvindo. E com toda certeza Deus quer nos abençoar. Ele é um Deus abençoador. Ele tem a maior alegria, o maior prazer de estar com você na sua casa, ceando, comendo do pão, bebendo do cálice, celebrando aquilo que Jesus fez por nós. Vamos orar. Querido Pai eterno Deus, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez, estamos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, e nós temos a plena convicção que o Senhor está presente também em cada casa, em cada um que está ouvindo, Senhor, essa palavra, cada família, Senhor. Nós temos a plena convicção que o Senhor está ali, porque o Senhor é um Deus abençoador, o Senhor quer nos abençoar. Senhor, e nós queremos estar ceando agora, nós queremos ter comunhão contigo. E quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do cálice, nós estamos declarando que nós somos um só contigo. Senhor Jesus, e como é que nós podemos ser um só contigo quando muitas vezes a nossa mente, o coração está tão cheio com outras coisas, influenciado muitas vezes por tanta coisa contrária, Senhor, com tanta imoralidade, com impurezas. Senhor, quando nós muitas vezes julgamos outras pessoas no coração, quando muitas vezes temos raiva, quando muitas vezes difamamos, falamos mal de alguém, Senhor, quando muitas vezes nós não nos apegamos à verdade, quando nos deixamos enganar muitas vezes, Senhor, quando nós não analisamos, não refletimos, ó Deus, Deus tem misericórdia. A Tua palavra diz lá para Timóteo, quando Paulo escreve que nos últimos tempos as pessoas irão correr atrás daquilo que querem ouvir, aquilo que vai ser agradável aos seus ouvidos, e vão deixar de lado a sã doutrina. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, quando muitas vezes praticamos a injustiça, quando muitas vezes coisas impuras, Senhor, enchem a nossa mente. Perdoa quando muitas vezes não honramos, Senhor, outras pessoas, quando faltamos com respeito, quando falamos mal, quando xingamos de outras pessoas. Perdoa, Senhor, purifica-nos agora para podermos cear, para podermos, ó Deus, realmente em memória aquilo que o Senhor fez, imaginando que estamos ali com o Senhor Jesus, mas nós sabemos que o Senhor Jesus é que está conosco hoje,
nós possamos comer do pão, beber do cálice, celebrando a nova vida, celebrando, Senhor, realmente aquilo que o Senhor fez por nós, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue. Por isso, Senhor, nós queremos agora também consagrar estes elementos para a honra e glória do Teu nome, para a edificação, Senhor, de cada um. Senhor, agradecemos pelo pão, consagramos o mesmo agora, que representa o Teu corpo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo cálice, que representa o sangue da nova aliança derramado em favor de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. E ao comer do pão, ao beber do cálice, realmente possamos sentir a Tua presença de uma forma sobrenatural, Senhor, cada um em sua vida, e que seja sempre feito tudo para a honra e a glória do Teu nome, e também em memória daquilo que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor. Abençoe esses elementos na casa de cada pessoa. Fortalece e abençoa. Em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor olhe para ti. Que o Senhor te conceda graça, favor, misericórdia a cada dia. O sorriso do Senhor sobre a sua vida a cada dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.